Ninguém sabe do verdadeiro Saddam, mas a cabeça desse regime que causou tanto mal ao Iraque, hoje foi arrastada pelas ruas de Bagdá. 3 cidades importantes ao norte de Bagdá continuam sob o controle do regime de Saddam Hussein: Tikrit, cidade natal de Saddam, Mossul e Kirkuk. Além desse inimigo militar a ser enfrentado, existem milhares de integrantes da Guarda Republicana e milhares de representantes do regime de Saddam que continuam armados por todo o Iraque. Os americanos dizem que hoje foi um dia histórico, mas admitem que a guerra não acabou. Para o vice-presidente Dick Cheney, foi comparável ao dia D, o desembarque aliado na França que abriu o caminho para a vitória na Segunda Guerra Mundial. Think of the fall of the Berlin Wall and the collapse of the Iron Curtain. O secretário de Defesa, Donald Rumsfeld, lembrou a queda do Muro de Berlim, dizendo que Saddam Hussein vai ocupar um lugar ao lado de Hitler, Stalin e Lenin. Segundo ele, ditadores brutais fracassados. Mas Rumsfeld afirmou que a guerra não acabou, prevendo dias difíceis e perigosos. Segundo o Pentágono, os americanos controlam cerca de 20% de Bagdá. Rumsfeld acusou a Síria de ignorar o alerta americano ao receber líderes fugitivos do Iraque e mandar ajuda militar ao regime de Saddam. A Síria tem uma fronteira de 605 quilômetros com o Iraque. O porta-voz da Casa Branca, Ari Fleischer, disse que o presidente Bush viu as cenas nas ruas de Bagdá e as definiu como exemplo do poder da liberdade. A Síria será o próximo passo? Perguntou um repórter ao porta-voz. Ele respondeu: o comportamento da Síria está errado e tem que parar. Em Times Square, em Nova York, as telas mostravam as notícias de Bagdá, dando a sensação de que este foi um dia decisivo. Mas todas as autoridades americanas que falaram hoje repetiram que a guerra ainda não acabou. E a Casa Branca disse que ainda não sabe quando e nem se o presidente Bush vai fazer um discurso de vitória. O embaixador do Iraque na ONU, Mohamed Al-Duri, disse hoje que perdeu contato com o governo iraquiano. E referindo-se à guerra, admitiu: o jogo acabou. O tempo e os fatos ocorridos hoje em Bagdá mudaram muito a opinião de analistas e de jornalistas do mundo inteiro sobre a estratégia do Comando Militar dos Estados Unidos na guerra contra o Iraque. É o que mostra Luiz Fernando Silva Pinto. Uma semana depois da invasão do Iraque, a imprensa, com base em informações de generais americanos na ativa e reformados, dizia que a guerra seria muito mais longa do que o esperado. Críticos, muitos deles dentro do próprio Pentágono, definiam a liderança de Donald Rumsfeld como desastrosa. Depois de um avanço inicial rápido, nada parecia dar certo. A resistência em Basra era forte. A TV iraquiana mostrava prisioneiros americanos. Unidades mais avançadas da coalizão estavam tendo dificuldades na cidade de Nassíria, enquanto os fedaíns de Saddam Hussein atacavam a longa linha de suprimento americana. Não havia reforço vindo do norte e o ataque de choque e espanto estava sendo considerado mais exagero da Força Aérea Americana do que tática efetiva. Até o jornalista Peter Arnett, trabalhando para uma rede de TV americana, disse em entrevista à TV estatal iraquiana que os militares americanos haviam subestimado a capacidade de resistência do Iraque. Mais tarde ele pediu desculpas, mas acabou demitido. 3 semanas depois do início da ofensiva, estátuas de Saddam Hussein caem, o povo iraquiano carrega bandeiras americanas e dança nas ruas de Bagdá, exatamente como Donald Rumsfeld havia previsto. O que aconteceu então com o potencial desastre militar? Dana Dillon, veterano do exército americano, hoje analista militar em Washington, nem é um fã de Donald Rumsfeld, diz que o secretário da Defesa muitas vezes não assume responsabilidade por erros que comete. Mas nesse caso, segundo Dillon, o plano de Rumsfeld funcionou. Invadir o Iraque com uma força muito menor e mais leve do que a usada 12 anos atrás na Guerra do Golfo resultou em agilidade. Hoje, o vice-presidente Dick Cheney disse que as críticas estavam sendo feitas por militares reformados que falam de dentro de estúdios de TV e não do campo de batalha. Embedded in TV studios.
Sem fardas nem armas, cidadãos comuns retrataram a tragédia da guerra. As imagens de civis mortos e feridos no Iraque alimentaram manifestações pacifistas no mundo inteiro. Na última contagem divulgada pelo governo iraquiano, mais de 5.100 civis foram feridos. 1.250 morreram. Daqui a pouco, a reação internacional à queda do regime de Saddam. E 21 dias depois do início da guerra, nada de armas químicas. Prêmio Profissionais do Ano. 25 anos